Bom dia, caros amigos. Estou muito feliz de poder conversar com vocês no início desse ano de 2021. É um ano muito especial, um ano carregado de esperança, né? Tivemos um ano muito difícil, que foi 2020, né? Com muitas descobertas, com muitos desafios por causa do coronavírus. Mas esse ano de 2021 é um ano que carrega muita esperança, porque a gente procura a paz, está procurando um entendimento melhor sobre essa doença e buscando sempre o melhor, sob a proteção de Deus. E é um ano que a gente quer o quê? Muita felicidade, muita alegria, né? Essa época de festas de Natal, de Ano Novo, é uma época que a gente busca muito aquela esperança de ter um ano de 2021 com muitas alegrias. Então, essa palestra que eu vou falar para vocês, que eu vou ministrar para vocês agora, é sobre a busca pela felicidade, os estudos e aquilo que eu aprendi um pouco de como eu tenho buscado para a minha vida a felicidade, né? A receita da felicidade, né? Como que a gente pode fazer para ser mais feliz? Então, nós vamos começar, então, falando um pouquinho sobre o que é a felicidade, não é verdade? Será que a felicidade é uma receita? Será que é tudo igual, né? Será que essa é a mesma receita para todo mundo, né? Será que a felicidade que eu espero para mim é a mesma felicidade que vocês esperam? Eu acho que é um pouco complicado se a gente começa a fazer receita, né? Porque a receita varia pelos gostos, não é? Então nós vamos explorar um pouco mais sobre isso. Então, isso aqui eu tirei um pouco dos materiais que o pessoal das grandes empresas, os profissionais de alto desempenho, acabam utilizando para tentar entender o que é a felicidade, né? Chama-se Círculo da Felicidade. Tu tem que estar com a profissão, tem que estar bem com a família e com os amigos, com as finanças, a saúde tem que estar bem, a parte espiritual bem desenvolvida, ter lazer, desenvolver metas, ter muito amor. Não é verdade? Parece muito fácil, parece muito bonito, né? A gente fica assistindo essas palestras de, de autoajuda, de desenvolvimento pessoal e a gente recebe um slide como esse e vê, é simples fazer isso, né? É muito complicado a gente conseguir estar sempre bem na profissão, não ter problemas com família ou amigos, o dinheiro está sempre bem, tem muita saúde e bem-estar, a parte espiritual não ter nenhuma dúvida, nenhuma drama existencial ou filosófico, ter tempo para lazer, conseguir executar todas as metas e estar cheio de amor. Então, esse tipo de gráfico é um gráfico um pouco cruel com a gente, não é verdade? Porque a gente provavelmente eu me incluir, eu não consigo tudo isso. Eu não consigo estar o tempo todo trabalhando todas essas partes de uma maneira muito sólida. E quando a gente não consegue seguir o script e a orientação dos outros, a gente acaba ficando triste, porque a gente não chega nas metas que criaram para nós. Então, nós temos alguns padrões que são essas metas, né? O padrão, o padrão que a gente tem na nossa sociedade é o modelo bigênero, não é verdade? Homem tem que gostar de mulher, mulher tem que gostar de homem, e assim tu vai ser feliz. Se você, por alguma razão, não se enquadrar nesse gênero, tu já não vai ter uma felicidade tão grande. Isso é um padrão social que leva a gente a ter uma expectativa muito errada em relação a nós. O modelo familiar, tu só vai conseguir ser feliz se você casar e ter filhos. Se você quiser viver sozinho, se você quiser viver com um parceiro do mesmo sexo, se você quiser fazer alguma coisa diferente do padrão familiar, tu já vai ser olhado de uma maneira diferente e esse padrão social que você não vai alcançar, você vai acabar se sentindo um pouco distante, muitas vezes levando à infelicidade. Nós temos nos padrões sociais, principalmente aqui no Brasil, nós temos que dar muita satisfação aos parentes, né? Quando é que vai casar? Você já casou, quando é que vai ter filho? Qual é o emprego que você vai ter? Esse emprego não dá dinheiro, esse emprego dá dinheiro, não é verdade? Onde você vai morar? Que roupa você vai vestir?
né? A gente está sempre invadindo o espaço pessoal das pessoas e é muito complicado, porque no momento que a gente agrada e começa a aprender a agradar os outros, a gente começa a calar a nossa voz, a gente começa a desagradar o nosso espírito. Isso é muito delicado. A gente também tem um padrão de aceitar determinações religiosas sem questionar, sem sentir, não é verdade? Nós, aqui como espíritas, a gente aprende que a fé espírita é uma fé raciocinada, não é verdade? É uma fé que o Allan Kardec ensinou, que tem a ver com estudo, muita ciência, a filosofia e a parte religiosa. Então, na nossa fé, é uma fé que é estudada, embasada pela razão, pelas experiências. Por isso que aceitar certas determinações sem estudar, sem questionar, não faz parte da filosofia espírita, tá? A gente também fica muito preso com fazer carreira, buscar sempre atividades profissionais que dão dinheiro, que são valorizadas pelos outros. Muitas vezes a pessoa acaba escolhendo uma profissão como medicina, ou ser um grande empresário, ou seguir alguma parte que vai dar mais dinheiro, ou seguir o trabalho da família, e na prática ela não quer aquilo, ela não se sente bem com aquilo. Ela vai fazer aquilo porque aquilo dá dinheiro. E tu quer deixar alguém mais triste, é depois de um tempo ela está numa profissão ou num ambiente de trabalho que ela não se sente bem, tá? Para ser feliz também tem que ter casa própria, tem que estar bem localizada, tem que ser bonita, tem que tirar férias em bons locais, tem que compartilhar nas redes sociais, tem que estar cheia de atividades essas férias, não dá para fazer umas férias calmas, tem que estar viajando, fazendo coisa, tem que ter um círculo social sempre ativo, final de semana sempre na casa dos outros, participando de confrarias, participando de eventos, né? Estar sempre conectado com atividades tecnológicas, ter o último celular, ter as mídias sociais sempre atualizadas, tem que estar sempre bem informado, o WhatsApp cheio de grupos, não é verdade? Jornais, revistas, internets. Além de tudo isso, tem que estar sempre com o corpo em forma, fazendo bastante exercício. Se tiver filhos, esses filhos têm que frequentar os melhores colégios, tem que estar cheio de atividades extracurriculares, tem que se destacar, tem que ser melhor que os outros filhos. Então vocês percebem que esses padrões, todos vocês já se identificaram muito com o que eu falei aqui. E é verdade, esses padrões, eles forçam a gente a ter um determinado comportamento e forçam a gente a seguir um caminho que muitas vezes não vai trazer felicidade para nós, principalmente para o nosso espírito, que está buscando desafios. E muitas vezes os desafios que a gente busca espiritualmente não batem com esse slide que eu falei para vocês agora, né? Muitas pessoas pensam que a felicidade somente será possível depois de alcançar algo, né? Depois que eu me formar, depois que eu comprar meu carro, depois que eu tiver minha casa nova, depois que eu casar, quando eu tiver filho, depois que eu me aposentar. Tudo isso são expectativas que, quando chega aquele momento, aquela leve sensação de felicidade ela se perde rápido, tá? Então, mas a verdade é que deixar para ser feliz amanhã é uma forma de ser infeliz, porque a gente está colocando a nossa felicidade em expectativas futuras que não existem. E quando chega aquela realidade do futuro, ela já é diferente do que a gente idealizou, tá? Por isso que é muito importante a gente aprender a buscar a felicidade no momento, buscar a felicidade agora, né? Deixar o dia de amanhã para outro momento, não é verdade? Procurar entender e trabalhar o dia de hoje. Outro padrão social, né? Sujeito normal, normal entre aspas, vocês vejam ali, né? Tem que ser magro, alegre, belo, sociável, bem-sucedido. Ele tem que beber socialmente, ele tem que estar de bem com a vida, ele não pode parecer de nenhuma forma que está passando por nenhum problema, tem que ter um comportamento mais infantil, música alta, grito, festa o tempo todo. Esse tipo de padrão, ele pode, em determinado momento, trazer certos padrões de alegrias, né? Porém, para o nosso espírito, muitas vezes isso se torna uma prisão, né? Uma jaula dourada, onde a gente fica preso a esses padrões. E tem um termo que eu gosto muito,
que para mim fez muito sentido e eu trago para vocês, que o Roberto Crema cunhou, que chama-se o normótico, né? Esse é um conceito para se referir a comportamentos normais de uma sociedade que podem causar sofrimento e até morte. Ou seja, são comportamentos sociais doentios, mas que são socialmente aceitos. E a gente seguindo esses padrões muitas vezes pode nos levar ao sofrimento emocional, psíquico e físico, né? Desta forma, uma pessoa normótica, eles fazem tudo aquilo que é socialmente esperado, acabam sofrendo, ficando doentes ou até morrendo por conta dessas normoses, desses padrões que empurram para a gente. É comum justificar a manutenção de um comportamento não saudável por ser normal. Todo mundo faz isso lá no trabalho. No meu trabalho, todo mundo não almoça, todo mundo pula, todo mundo leva trabalho para casa, todo mundo se estressa. É normal ser assim. Não dá para ser do outro jeito. Porém, essa justificativa é falsa e ela acaba apenas perpetuando uma sociedade cheia dessas normoses, esses comportamentos doentios, né? Por exemplo, sentir-se separado e dependente das pessoas e da natureza, né? Esse sentimento de desconexão que a gente tem com a natureza e com as pessoas, eles nos fazem muito doentes. Por isso que é muito natural a gente estar conectado com a natureza e é muito normal e natural a gente estar conectado emocionalmente com as pessoas. Por isso que trabalhos e situações que nos afastam disso não são normais, tá? Tem que ser natural as coisas. As guerras, olha, outro padrão aqui. As guerras são formas necessárias para resolver conflitos entre as nações. Tivemos que ir para a guerra, até o Brasil já foi para a guerra. Isso é um comportamento normal, mas ele não é um comportamento que deixa a gente feliz ou melhora alguma coisa, né? Acreditar que produtos naturais são posses humanas, uma terra, uma árvore, o céu, o ar, as plantas, os animais, inclusive as pessoas. A gente achar que a gente tem posse ou poder sobre elas. Isso é um comportamento normal pela sociedade, mas ele não é um comportamento natural. Consumir à vontade sem pensar nas consequências sociais, né? O excesso de lixo produzido, o excesso de consumo e destruição da natureza, o abuso, esse crescimento desenfreado econômico, tudo isso é um comportamento normal, mas natural não é. Por isso que esses comportamentos, muitas vezes ditos normais, causam muito sofrimento e a gente não sabe por que a gente está infeliz em um trabalho, ou em algum relacionamento, ou em numa família que perpetua algum tipo desse comportamento, na é verdade? Então, eles esperam que a gente seja um robozinho, siga as normas, obedeça, quanto mais bonzinho, quanto mais quietinho, quanto mais obediente, melhor. Mas não é assim. Nós somos naturalmente desafiadores, nós somos naturalmente questionadores. A base de tudo é isso, não é verdade? Então a gente acaba se sentindo meio perdido, todo mundo meio sozinho. Olha essa imagem, né? Todo mundo se sentindo sozinho no meio de uma multidão de gente, cada um vivendo a sua vida, ninguém conversando, ninguém se entendendo. E isso nos leva a uma tristeza psíquica muito grande, né? Essa fase do Jung eu gosto muito, que eu trouxe para vocês. Ó. Todos nós nascemos originais e morremos cópias. Nós nascemos com uma originalidade, com uma missão, com um caminho espiritual muito individual. E não precisa que todos nós espíritas sejam oradores, escritores, palestrantes, médiums. Cada um pode ser original na melhor forma possível para ser feliz. Um pode trabalhar bem com limpeza, outro pode trabalhar bem servindo o próximo, trabalhar em vendas, trabalhar onde for, os relacionamentos com a pessoa que ele quiser, que se sentir bem, desde que a gente respeite ao próximo, que a gente aprenda a amar e respeitar o próximo, como Jesus nos ensinou, nós podemos ser o mais originais possível, porque é através da originalidade, essa diferença entre nós, que a gente evolui, que a sociedade vai mudando. A sociedade é muito diferente do que ela foi há 100 anos atrás. Há 100, 200 anos atrás era socialmente aceito a escravidão, por exemplo. Hoje em dia é inimaginável isso, né? Hoje em dia a gente percebe como é natural as relações homoafetivas. Há 20, 30 anos atrás era considerada uma doença.
a gente, graças às pessoas que mudam essa sociedade, que transformam ela através do seu comportamento original, desde que respeita, desde que a gente viva a nossa verdade de maneira amorosa, como Jesus nos ensinou, não tem problema nenhum a gente querer ser diferente, né? Será que a gente está mais feliz, então? Estamos numa era onde temos acesso ao melhor em saúde. Hoje em dia, as melhores tecnologias de transporte, de segurança de casa, nós temos liberdade religiosa, nós temos oportunidades, atividades de lazer, viagens, o mundo inteiro está à nossa disposição, né? Agora, por causa do Covid, nem tanto, mas nós temos acesso a muita informação. Mas será que a gente está mais feliz com todo esse volume de coisas? Será que a gente está mais completo? Será que a gente está vivendo com significado? E quando a gente alcançar nossas metas? E depois? O que é esse depois, né? A gente está vivendo uma sociedade chamada do hiperconsumo, que é a sociedade do século XXI. É difícil saber, mas vocês sabem que vocês estão vivendo numa sociedade que a gente precisa consumir as coisas para poder se sentir mais pertencido e feliz. Nós somos uma sociedade onde tudo é descartável, até as pessoas. Nós somos viciados em estímulos. Estímulos visuais pela televisão, estímulos pelo celular, estímulos auditivos com música alto o tempo todo, estímulos sensoriais através de alimentação, bebida. A gente precisa puxar muita informação, a gente está sobrecarregando o nosso cérebro, né, para transformar ele em uma hiperfunção, a gente está acelerando, né, Augusto Cury fala que a gente tem a síndrome do pensamento acelerado. A sociedade agora tem uma doença nova, né? Que é essa síndrome do pensamento acelerado e que leva a gente a essa angústia constante. A gente recebe necessidades novas a todo momento, criadas pela mídia e pela sociedade. A gente faz comparações dos nossos padrões, né? Com outra pessoa, olha, aquela pessoa está fazendo aquilo, aquela pessoa comprou aquilo, ele já está fazendo tal coisa, eu quero copiar. A gente cria, então, pessoal, um ideal que é inatingível. E por ser muito alto, por ser muito intenso, a gente acaba não conseguindo sustentar e acaba entrando em depressão, em crise existencial. Absorver tudo que surge, nada é novidade, nada é único, nada mais é um milagre, nem mesmo a vida. A gente está saturado de tanto estímulo que a gente perdeu aquela sensação mais infantil de se maravilhar com um nascer do sol, de ficar satisfeito simplesmente por ver uma florzinha desabrochar, um bom dia, um abraço do filho, da esposa, seria o suficiente, né? A gente se sente que a gente está correndo sem fim e mesmo assim parece que o trem está partindo sem nós. Essa é uma sensação que eu escuto falar muito, as pessoas conversam comigo. Parece que eu tenho que ir para algum lugar, parece que eu tenho que estar fazendo algo, parece que eu estou deixando de fazer algo. Parece que eu preciso fazer algo que eu não sei o que é. Essa noção que a gente não tem tempo e que o tempo está muito mais curto também, é óbvio, porque nós somos uma sociedade muito acelerada, com hiperconsumo, e isso faz com que a gente tenha um descompasso entre a nossa biologia, né, do que a sociedade, da velocidade da sociedade. Então, esse descompasso faz que ou a gente use certas substâncias, drogas ou estímulos para chegar até aqui, ou a gente fique deprimido, que a gente não consegue, né, chegar até lá. E isso não é nada saudável, pessoal. Aqui é como a gente acha que deveria estar se sentindo, não é verdade? Um arco-íris, cheio de alegria, mas no fundo a gente, apesar de tudo que a gente recebe, a gente está com essa bolinha vermelha aqui, meio triste e achando que está todo mundo feliz. Essa é outra grande ilusão. A gente acha que está todo mundo sem problema, que é todo mundo feliz, e só a gente tem esses pensamentos de depressão, só a gente tem essas crises existenciais, só a gente questiona o nosso trabalho. Não é assim. Todo mundo no íntimo sente uma certa insatisfação, sente uma certa necessidade de mudança. Isso faz parte da natureza humana e da evolução do ser. A gente é insatisfeito por natureza, graças a Deus, para buscar o melhor. Só que a gente tem que buscar o melhor para o nosso espírito. E o nosso espírito precisa de outro tipo de alimento. Nós não somos um produto
Nós não somos um produto que quando a gente consome, 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 quando a gente começa a ficar cansado e velho, tira fora e pega um novo. Eles tratam a gente, a sociedade trata, as pessoas tratam a gente desse jeito, mas nós não somos assim. Então, quem que é normal e quem é louco, então? Isso que é a grande pergunta, não é verdade? Será que eu quero ser normal? Será que o normal é algo útil? Vocês vejam, por exemplo, Allan Kardec, né? No século XIX. O normal era ser católico, era não mexer com o espiritismo, era não trabalhar com isso. Na verdade, ele, naquela época, ele foi o grande louco, né? Pela sociedade, ele foi o grande transgressor de uma norma, né? Tanto é que os livros dele foram queimados na Espanha, né? Por ser herege, não é verdade? Mas, na verdade, ele estava evoluindo, ele estava mudando padrões sociais. E essa mudança de padrões sociais fez com que ele se sentisse em paz com a consciência dele. E ele buscou sentido, por mais difícil que seja. Ele enfrentou, como você sabe muito bem, na história do Allan Kardec, muitas críticas, muitas brigas, muitas dificuldades, muitas lutas, problemas de saúde, que trouxe problemas para ele. Mas no fundo ele estava em paz, porque ele estava buscando uma felicidade mais perene, uma felicidade mais espiritual, que é isso que a gente tem que aprender a buscar, né? Então nós temos que separar muito o que é natural do nosso espírito e o que é normal. Normal é um conceito social. Tudo é natural. Tudo vem de Deus. Tudo que está nesse mundo, as plantas, os animais, nossos sentimentos, os nossos impulsos, eles são naturais. Eles são neutros. E a gente dá a conotação negativa ou positiva segundo as normas sociais. Nada na Terra é igual. Todos somos similares, mas todos são diferentes. Eu vi um documentário que existe monges japoneses do shintoísmo que eles buscam as florzinhas de cerejeira para ver a similaridade. E eles buscam milhares e milhares de florzinhas e todas elas são diferentes. Todas as flores de cerejeira têm algum vasinho, uma leve cor, uma leve tonalidade, uma leve forma diferente. Todas são muito similares, mas no fundo todas têm uma originalidade muito linda. E essa originalidade que faz com que ela seja única e especial, que são vocês. Vocês são únicos e especiais para Deus. Normalidades são conceitos criados pelas sociedades. É muito complicado o que é uma normal. Normal é algo que não existe. Natural. O natural, pessoal, é saber-se perfeito. Saber-se parte intrínseca da vida. Vocês merecem estar vivos. Vocês são abençoados por Deus por terem nascido. Vocês merecem sentir a natureza. Vocês estão num corpo que foi dado por Deus e vocês merecem sentir através dele, experimentar através dele, conhecer através dele a vida do jeito que ela é. Óbvio, sempre respeitando a liberdade do outro. A nossa liberdade, a nossa naturalidade, ela vai até o limite do próximo. Por isso que é muito importante a gente buscar a nossa verdade respeitando a natureza, respeitando os elementos, respeitando os outros animais e o próximo, vivendo em harmonia, né? É natural em harmonia com o próximo. Hermógenes, que é um grande palestrante, eu tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente, ele trabalha com yoga, ele foi um dos pioneiros que trouxe o yoga da Índia, e ele fala que uma das coisas que ele mais tem pavor é de uma pessoa normal, porque uma pessoa normal é uma pessoa que se cristalizou no tempo, que ela está copiando scripts e realidades que não são dela. Quanto mais original vocês serem, quanto mais vocês buscarem a verdade de vocês, mais vocês vão encontrar a missão, o caminho, o dom que cada um veio para trazer de diferente, né? Olha essa criancinha aqui, um exemplo, né? Tá vivendo numa favela, cheio de sujeira, mas ela tá dançando, vestindo de super-herói, feliz e contente. Quem é que vai dizer para ela que ela não está bem no ambiente dela? É muito interessante, ela está feliz aqui. Olha que interessante, né? Os conceitos que ela vai ficar infeliz é se a gente começar a jogar informação para ela dizendo o que ela está certo, o que está errado na vida dela. Intuitivamente a gente busca, e somos naturais na nossa felicidade, independente da posição que a gente esteja, tá? Não há uma estrada real para a felicidade, mas sim caminhos diferentes.
Há quem seja feliz sem coisa nenhuma, enquanto outros são felizes possuindo tudo, né? Esse Luiz de Pirandello falou. Gandhi falou, a ganância de alguns, o mundo inteiro não vai ser suficiente. Tem certas pessoas que a ganância, que a busca, se tivesse 2, 3 terras para eles poderem explorar, seria pouco. Quanto outros, às vezes, como São Francisco de Assis, né? Um simples tomar uma água do rio, ouvir o passarinho cantar, sentir a brisa da natureza, ele já falava que já eram presentes muito maiores do que os maiores tesouros que existiam naquela terra. É como a gente olha o mundo, como a gente desfruta da vida que faz a gente perceber a felicidade. E não tem a ver com a parte material. A felicidade é um estado de espírito, é um momento, é a gente estar leve com a nossa essência, a gente estar se relacionando sem expectativas, entendendo o nosso ambiente, entendendo a nossa origem, respeitando nossos pais, entendendo esse caminho que os nossos antepassados vieram, entendendo os conceitos históricos de cada país, de cada família, e aprendendo a estar em paz com a própria história, tanto a história pessoal como a história social do nosso país, né? A felicidade é um simples jogo de futebol. Eu me lembro quando eu era criança, eu também jogava de pé descalço. Eu jogava num bairro que tinha até esgoto no meio da, do campinho. A gente pisava, nem se dava conta, se divertia, jogava bola 2, 3 dias seguidos, sem cansar, não se preocupava com nada, comia o pouco de comida que tinha. E aquilo foram os momentos mais felizes da minha vida, por exemplo, porque a gente estava simplesmente trocando, trocando sem expectativas. E esse tipo de padrão de felicidade é um padrão que a gente pode treinar para ele não morrer em nós. Porque com o tempo a gente vai perdendo isso, a gente vai se tornando um normótico, na verdade. O dinheiro, o excesso de dinheiro, as cirurgias plásticas, as joias, esses dramas da sociedade moderna, eles acabam afetando a gente se a gente não se der conta. A gente precisa aprender a entender que se a gente jogar a nossa felicidade na mão das coisas materiais, nós vamos ter desilusões e desilusões muito grandes, né? Olha o que o Dalai Lama fala. A felicidade é um estado de espírito. Se a sua mente ainda estiver num estado de confusão e agitação, os bens materiais vão lhe proporcionar, não vão te proporcionar felicidade. A felicidade significa paz de espírito. Como é que a gente vai ter uma paz de espírito? A paz de espírito vem de a gente estar cumprindo a nossa missão espiritual, de estar cumprindo com o nosso chamado espiritual. E todos nós, no íntimo, temos esse nosso dom, né? Essa vocação que a gente nasce. A gente sabe o caminho que a gente tem que seguir. É só a gente fechar nossos olhos, orar, entrar em conexão, exercitar a nossa espiritualidade. Se a gente ainda tem dúvida daquilo que a gente quer, a gente pode exercitar a nossa felicidade através da caridade, como Jesus nos ensinou, através do amor ao próximo, porque através dessa conexão verdadeira com a natureza, com os animais, com as outras pessoas, a gente pode encontrar e reativar um pouco dessa nossa vocação. A felicidade é algo mais simples do que a gente pode buscar. Feliz é aquele que vê a felicidade dos outros sem ter inveja. O sol é para todos, a sombra para quem merece. Quando a gente se compara, quando a gente olha para o outro e fala, eu queria ter aquilo que ele tem, a gente já joga fora todas as nossas conquistas, joga fora toda a felicidade potencial que a gente já tem. Então, as comparações e a busca por querer o que o outro tem, elas não trazem a felicidade para nós. Sim, a gente buscar exatamente o que a gente sente que nos faz bem. E quando a gente vê a felicidade do outro, também bater palmas, também desejar aquilo de alegria para o outro, porque é na felicidade do outro que a felicidade chega a nós. Um segredo da vida que a gente aprendeu sendo cristão é que o serviço nos traz a felicidade. É ao servir a vida, servir o próximo, servir da melhor maneira possível, através da nossa vocação, a gente encontra a paz, a felicidade e a conexão. Saber encontrar a alegria na alegria dos outros é o segredo da felicidade. Georges Bernanos. Olha que bonito. Quando a gente encontra a paz
pouquinho de paz que a gente passa para o outro, né? Chico Xavier falava isso, né? Ele recebeu de Deus o entendimento e um pouquinho de paz que ele passava para os outros, ele falava que era um pouquinho de paz que ele recebia. E essa paz que ele passou para muitas pessoas, esse entendimento espiritual que ele espalhou para muitas pessoas, trouxeram um pouco mais de calma e alento para o coração dele. Para ele, especificamente, esse foi a missão dele: espalhar essa verdade espiritual, espalhar com muito amor, humildade, sabedoria e essa gratidão, esse entendimento que essas milhões de pessoas que passaram pela mão de Chico continuam passando através dos livros dele, dos filmes que fizeram dele. Ele recebe de volta todo esse sentimento de gratidão e de paz. A felicidade, então, deixa de ser um destino, né? A gente não vai chegar um dia a essa felicidade. A felicidade, ela não depende do tempo, nem da paisagem, nem da sorte, nem do dinheiro. Que ela possa vir com toda a simplicidade, de dentro para fora, de cada um para todos. Carlos Drummond de Andrade, olha que bonito. A felicidade, então, é algo que a gente trabalha dentro de nós, e principalmente através da simplicidade de viver. A felicidade é uma conexão e pertencimento que nós temos com a vida. Se sentir pertencido à vida, se sentir em paz com a vida, se sentir conectado com os nossos antepassados, se sentir parte desse uno, desse todo que é essa verdade divina. A felicidade é também deixar de ser vítima dos problemas, deixar que as outras pessoas resolvam e deixar de ser sufocado por eles, mas também se tornar autor da própria história. É observar o que a gente tem na nossa vida e saber o que eu posso fazer para melhorar. E você tomar as rédeas da vida, você tomar o caminho e dizer: eu sou o responsável. A partir de hoje, eu vou seguir o meu caminho, eu vou procurar o que é melhor para mim, eu vou procurar, desde que eu respeite o meu próximo, aquilo que vai me fazer feliz, trabalhar as relações afetivas assim, trabalhar as relações profissionais assim. Com isso, vocês vão conseguir ter um pouco mais de controle, né? Eu escolho viver por opção, não por acaso. Ser motivado, mas não manipulado. Ser útil, mas nunca usado. Dar soluções e não desculpas. Ser excelência e não competidor, né? Ter autoestima e não autopiedade. Ouvir a minha voz interior e não as opiniões dos outros. As opiniões das pessoas são as coisas mais variadas do mundo. Para alguns a felicidade é ser solteiro, para outros é ser casado, para uns a felicidade é ter pouco dinheiro, para outros é ter muito. É muito variado a opinião de cada um. Por isso que vocês têm que encontrar a própria voz, tá? Na simplicidade, aprendemos que reconhecer um erro não nos diminui, mas nos engrandece, e que as pessoas não existem para nos admirar, mas para compartilhar conosco a beleza da existência. Simplesmente viver para se respeitar, para compartilhar os pequenos detalhezinhos. Um bom dia, uma simples refeição, um pôr do sol, uma paisagem bonita, uma caminhada simples. Às vezes, no trabalho, dá um bom dia, dá um abraço para o teu colega de trabalho. Essas pequenas sementinhas que parecem ser bobas são a raiz da felicidade em nossas vidas. Então, tu vê que esses grandes poetas, né? Agora o Mário Quintana falou isso, vocês viram que o Carlos Drummond de Andrade falou, eles estão já num caminho que é para a gente aprender um pouquinho com eles, né? Eles já aprenderam um pouco que a felicidade ela vem de outras formas. A felicidade, você vê aqui, ó, escovando os dentes no rio ali, né? É óbvio que para uns acham isso horroroso, para ele está feliz ali, vivendo da melhor maneira possível no ambiente, no contexto que ele viveu social. Quem procura não acha, é preciso estar distraído e não esperando absolutamente nada. A felicidade é como uma borboleta, se tu pega ela, tu mata. A felicidade é como um passarinho, se você põe na gaiola, ela perde. A felicidade é algo que tu tem que deixar livre, deixar solto. As pessoas que você ama, você tem que libertar. As pessoas que você gosta, os ambientes que você gosta, você precisa respeitar. Amando através da admiração, do respeito. Tudo isso faz com que, distraidamente, a felicidade vai chegando próximo a gente.
Felicidade, então, é um estado simples, quase infantil. Talvez se resumam nisso a própria juventude, a espontaneidade, a coragem e a profundeza da vida pessoal, a vontade e a faculdade de experimentar e viver com plena vitalidade a parte natural de ser. Nós somos seres de Deus. O próprio Chico Xavier, aquele programa do Pinga Fogo, que acabou deixando ele e o espiritismo muito famoso aqui no Brasil, ele fala: tudo é natural, até a nossa sexualidade, a forma da gente se relacionar. É a gente que pode olhar as coisas com um olhar de culpa, com olhar de condenação. Se a gente buscar para nós a vitalidade e o jeito natural de ser, repetindo, com muito respeito ao próximo, entendendo o nosso corpo como algo sagrado, um receptáculo divino de um espírito imortal. É um milagre a nosso corpo, é um milagre a nossa vida. E tudo que tem dentro dele, tudo que a gente tem é natural e é perfeito como tem que ser. Nós somos uma expressão viva da inteligência do nosso Criador, de Deus, nosso Criador. Então nós somos sim merecedores, nós somos sim perfeitos e a gente sim merece uma conexão mais profunda. A gente tem potencial sim de viver com mais sentido, com mais clareza e com mais felicidade. Então tem alguns passos, né? Como a gente viu, não é bem uma receita, porque tem muita coisa para a gente trabalhar do ponto de vista filosófico e comportamental, não é verdade? Para ter felicidade. Mas aqui eu vou dar algumas diquinhas que podem ajudar a gente a conseguir ir no caminho certo. 7 passos para a felicidade. Pensar menos, sentir mais a vida, condenar menos as pessoas, sorrir mais, falar menos, escutar mais, julgar menos, aceitar mais as pessoas, a vida como ela é. Observe menos, atue mais, faça valer a sua vontade. Trabalhe, lute, estude, queixe-se menos, aprecie e admire mais a natureza. Tenha menos medo, ame mais a vida, ame mais as pessoas e você naturalmente vai estar mais feliz. E a felicidade é uma coisa muito bonita aqui que eu gostei, que eu estava lendo e é verdade. A felicidade é um bem que se multiplica ao ser dividido. Quanto mais felicidade você põe na vida dos outros, quanto mais felicidade você espalha para o próximo, mais essa felicidade vai chegar a você, mais ela vai ser multiplicada em sua vida. Então, para a gente terminar, tem um poema de um autor desconhecido que eu achei muito bonito, que pode resumir um pouquinho essa nossa conversa. A felicidade. Não existe um caminho para a felicidade. A felicidade, ela é o caminho. Assim, aproveite todos os momentos que você tem. Aproveite-os mais se você tem alguém especial para compartilhar, especial o suficiente para passar seu tempo. Lembre-se que o tempo não espera por ninguém. Portanto, pare de esperar até que você termine a faculdade, até que você perca ou ganhe 5 quilos, até que você tenha filhos ou até que eles tenham saído de casa, até sexta-feira de noite ou até segunda de manhã, até que você tenha comprado uma casa nova ou até que ela tenha sido paga, até o próximo verão, até a próxima estação, até que você morra, até que você nasça de novo. Não há hora melhor para ser feliz do que agora mesmo. A felicidade é uma viagem, ela não é o destino, assim como a nossa evolução espiritual. A nossa evolução espiritual, ela não tem fim. Ela é um grande caminho, e é nesse caminho que a gente pode buscar ambientes para nos sentir melhor. Por isso, trabalhe como se você não precisasse de dinheiro. Ame como se você nunca tivesse se machucado. E dance como se ninguém tivesse te olhando. Aprender a que cada momento, que cada segundo da vida de vocês é um bem inestimável e que a felicidade está nos pequenos detalhes que você pode trabalhar. Muito obrigado. Feliz 2021. Que eu tenho certeza que vai ser um ano com muito mais felicidade, esperança e alegria. Que a paz de Deus e a proteção de Jesus estejam conosco. Que assim seja.